Entrando aqui na segunda parte da lição do número 12, lição que diz a missão missionária, né? Caráter missionário da Igreja de Jerusalém. A Igreja de Jerusalém nunca teve esse caráter missionário. Ela só começou a tentar para isso quando foi espalhada pela perseguição. Eu daria outro título para essa lição: a perseguição em Jerusalém contribui para a propagação do Evangelho. Esse seria o tema desta lição. Essa lição tem como figura principal Barnabé. Por quê? Barnabé possivelmente foi um daqueles 70 discípulos de Jerusalém. Barnabé foi um daqueles que deu uma grande oferta para ajudar a igreja em Jerusalém, na mesma época em que Ananias e Safira mentiram. Então ele se tornou uma figura proeminente ali entre os 12, muito amado entre os 12 apóstolos. Barnabé possivelmente tenha escrito o sermão de Hebreus. Hebreus não é uma epístola, é um sermão escrito. Nós aprendemos no seminário que ele é uma epístola anônima, mas não é uma epístola, é um sermão escrito. E alguns defendem que foi Barnabé. Clemente, um dos pais da igreja, defende que ele foi um dos 70 discípulos escolhido por Jesus no Evangelho de Lucas, porque Lucas é um evangelho de sabedoria, foi pregado aos gentios e gregos, e Barnabé possivelmente foi essa figura aí que pertenceu, caminhou, conheceu o próprio Senhor Jesus. Como também Lucas não é um dos 12, mas ele escreveu o Evangelho de Lucas e os historiadores concordam que ele fez parte daqueles 70, como também Maria Madalena, Joana, Susana, no capítulo 8 de Lucas, fala sobre esses 70 discípulos. Por que Barnabé é a figura mais importante na lição de hoje, que nós estamos estudando, de 21 de setembro? Porque ele é uma liderança de transição. Ele sai da primeira igreja. Qual a primeira igreja? Que vai do 1 ao capítulo 12 de Atos, a igreja de Jerusalém. E qual é a segunda igreja? Que vai do capítulo 13 até o final de Atos, liderada por Paulo. A primeira liderada por Pedro e Tiago. E a segunda liderada por Barnabé e Paulo, e depois Paulo e Barnabé. O próprio Atos, ele começa com Barnabé e Saulo, e 2 capítulos depois ele inverte. Ele coloca Paulo e Barnabé. Então essas duas figuras vão liderar a igreja em Antioquia. E Paulo é enviado pelos 12 para Antioquia porque lá está tendo um grande ajuntamento de judeus perseguidos de Jerusalém e outros crentes estavam ali se reunindo num ajuntamento sem direção, sem liderança, sem saber para onde ir e sem saber o que fazer. E mesmo assim, muitos se convertem em Antioquia da Síria. A liderança em Jerusalém, sabendo disso, envia Barnabé. Essa é a figura importante. É uma figura de transição entre a igreja primitiva, que não evangelizava para fora, e ele faz parte dessa transição. Então ele entra na igreja de Antioquia. E a igreja de Antioquia, pela primeira vez, vai ser chamada de cristãos. Por que a igreja de Jerusalém não foi chamada de cristãos? Por causa do ranço judaico, os costumes judaicos, crendices judaicas, influências judaicas, rituais fortemente enraizados na igreja de Jerusalém, o que impedia dela avançar. Agora a igreja de Antioquia não. É uma igreja
que nasce na oração, um ano de oração e leitura da palavra de Deus. Barnabé se torna o primeiro líder, porque disse o Espírito Santo: apartai a Barnabé e a Saulo para a grande obra que eu tenho chamado. E dali eles evangelizam, são enviados para dezenas e centenas de países. Atos, a partir de Antioquia, menciona mais de 70 cidades e países, mais de 70 nomes, de países e cidades, direta ou indiretamente, foram alcançados pelo poder do Evangelho a partir de Antioquia. Portanto, Antioquia é sim a igreja de caráter missionário, e não Jerusalém. E Barnabé, ele acredita em Paulo, ele aposta em Paulo e vai buscar Paulo em Tarso, que já estava há 3 anos quase abandonado, no anonimato, esquecido e desprezado pelos 12, porque os 12 não acreditavam na conversão de Paulo, não confiavam em Paulo. E eles sabiam que Paulo era muito inteligente, conhecia o Antigo Testamento quase que de cor, que Paulo tinha uma força de liderança. E eles desconfiavam, tanto que Paulo reclama lá na frente. Ele fala: os 12 diziam que eu não era digno de ser apóstolo, mas eu sozinho trabalhei mais do que os 12. Depois ele fala: não eu, mas a graça que há em mim. Então Paulo é desprezado, mas Barnabé aposta nele, traz ele para cá, para Antioquia, e ele se torna uma liderança junto com Barnabé. E Barnabé defende Paulo perante os 12. Então todos nós que somos obreiros hoje, não foi um anjo que desceu e colocou as mãos sobre nós. Alguém acreditou em nós quando todos desprezavam, alguém colocou as mãos sobre nós, como João Batista colocou as mãos sobre Jesus. Jesus colocou as mãos sobre Pedro e disse: Pedro, você vai ser o primeiro pregador da igreja primitiva, eu te transmito autoridade, unção e poder para isso. Pedro transmitiu a Barnabé, Barnabé transmitiu a Paulo e Paulo transmitiu a Timóteo. E Pedro transmitiu para Marcos, porque Marcos, na epístola de Pedro, Pedro diz assim: Marcos, meu filho, meu discípulo amado, aquele que foi criado aos meus pés. Porque Marcos escreve o primeiro evangelho, que é um evangelho apostólico resumido, é o evangelho da paz, evangelho apostólico, evangelho de conquista, evangelho do servo, do trabalhador. E esse evangelho é escrito por Marcos, com as informações que Marcos recebeu de Pedro, seu mestre, porque Pedro esteve em todos os eventos, em todos os acontecimentos do ministério do Senhor Jesus. Então ninguém melhor do que Pedro para escrever Marcos, pelas mãos, escrever o evangelho de Marcos, pelas mãos de Marcos, que a sua mãe tinha uma casa onde a igreja primitiva fazia culto ali. Quando Pedro foge da prisão, ele vai para a casa da mãe de Marcos. Então esse Marcos, Paulo tem um atrito com ele, porque ele desiste de uma viagem, mas Barnabé aposta em Marcos e continua apoiando Marcos. Barnabé e Paulo têm um pequeno atrito, e isto faz com que o assunto vá para um concílio em Jerusalém, e lá é decidido que não se deve colocar fardos pesados nos ombros dos crentes gentios que se convertem. E após esse pequeno atrito, contribui também para o crescimento, porque Paulo parte para o norte de Antioquia, chega até Roma e outros países, Fenícia, Chipre, enquanto Barnabé parte para o leste, parte para o oriente, pregar o evangelho. E a partir de Antioquia, pela primeira vez, os crentes são chamados de cristãos. Isso não era possível em Jerusalém, porque Jerusalém
era muito judeu.